Consegue me ouvir bem? Como é que tá aí a imagem? Como é que tá o áudio? Boa noite, professor. Tranquilo. Bom, pessoal, essa nossa aula de hoje é para a gente finalizar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Respondendo aí as questões que faltam a gente corrigir no módulo, né? Eu separei aí uma bateria de mais ou menos, eu acredito que por volta de 45 questões aí de concursos para a gente fazer uma revisão bate-bola, né? Revisão aí é cara a cara, mas como sempre vocês não ligam a câmera, então a gente fica aí nessa revisão, eu de cá, vocês de lá no escuro aí. Enfim, como é que tá aí, pessoal? Nós já respondemos algumas questões. Hoje a aula é só resolução de questões. Eu já criei com vocês o material, o resumo. Pararam para responder questões do ECA depois das aulas? E aí, como é que tá? Falem comigo. Responderam as questões? Sim? Estão tirando aí o percentual de desempenho, como é que tá? Bom, pessoal, me ajude aí. É, eu acho que nós já respondemos algumas questões, né? Paramos aí em qual questão? Vocês conseguem me ajudar? Parou na quarta. Na quarta questão, nós Uhum. respondemos até a quarta questão, foi isso, Eduardo? Foi. Paramos aqui então, não foi? Uhum. Na questão de número 4. É isso? Isso. Bom, pessoal, então vamos dar sequência aqui na questão de número 5, revisando aqui alguns pontos que nós discutimos. Novamente, ele vai cobrar aqui, certo? O conceito de criança e adolescente. Na verdade, o conceito de criança para efeitos legais. Então, o conceito de criança, ele é objetivo. Pessoa de até 12 anos de idade incompletos. Professor, o que é que eu preciso saber? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não é uma norma exclusiva para criança e adolescente. Ele é aplicado excepcionalmente para pessoas que têm entre 18 anos de idade e 21 anos de idade. Essas pessoas são submetidas, são regidas pelo ECA de forma excepcional. Tratei com vocês que quando essas pessoas eventualmente praticam um ato infracional com menos de 18, 17 anos, elas vão se submeter a medidas socioeducativas, a MSE, certo? Então, gabarito aqui da nossa questão, letra A de avião. Percebam, pessoal, as questões elas vão ser repetidas à exaustão sobre o conceito de criança e de adolescente. Então, considera-se criança pessoa de até 12 anos de idade incompleto e adolescente aquela que tem entre 12 e 18. Lembrando, falei para vocês que a lei não traz expressamente, mas são 18 anos de idade incompletos, por uma questão lógica, porque completou 18 anos, passa a ser adulto, adquire aí a maioridade para efeitos legais. Beleza? Então, gabarito da questão 5, 6, letra C de casa. A questão 7 vai fazer relação aí com o conceito de criança e do adolescente, mas também com alguns outros conceitos. Então, ele diz aqui, ó, analisa as afirmativas abaixo. Vocês marcaram qual gabarito aqui na questão 7, pessoal? Me ajude aí. Qual foi o gabarito aqui que vocês marcaram na questão 7? Qual é a afirmativa correta? Letra B de bola. A letra B de bola significa dizer, então, que apenas os itens 1 e 3 estão corretos. Vamos analisar. O item 1 diz assim: considera-se criança a pessoa de até 12 anos de idade incompletos. E adolescente é aquela compreendida entre 12 e 18 anos. Verdadeiro.
destinam recursos financeiros por meio de transferência automática no custeio do pagamento dos benefícios da criança e do adolescente. Pessoal, nós estudamos que há um princípio lá aplicado ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o princípio da prioridade absoluta. Lembra lá? Essa prioridade, ela vai se dar em razão de alguns aspectos. Quem é que consegue me dizer como é que se dá a prioridade aí relacionada à criança e do adolescente? Nós temos quatro aspectos que aplicam na prática o princípio da prioridade absoluta. Primazia de quê? Criança e adolescente têm primazia de receber tratamento, de receber proteção e socorro em qualquer circunstância. Criança e adolescente têm precedência no atendimento de serviços públicos, tem preferência na formulação de políticas públicas e tem, não é destinação automática, é destinação, a palavrinha é o quê? Privilegiada de recursos aí para crianças e adolescentes. Então, quando ele fala que é transferência automática, falso. Nós temos destinação privilegiada. Beleza? O item 3 vai dizer o seguinte: relaciona inúmeras condutas atentatórias aos direitos da criança e do adolescente, que, se praticadas, podem caracterizar crimes e outras constituem as chamadas infrações administrativas. Verdade. Beleza. Garante que a criança e adolescente brasileiros sejam reconhecidos como objeto de intervenção da família. Pessoal, qual é a condição da criança e do adolescente? Criança e adolescente são sujeitos de direitos. Possuem proteção integral pela legislação. E ser sujeito de direitos é justamente isso, gozar de direitos e deveres. Então, esse item está falso. Gabarito, de fato, é a letra B de bola. Letra B de bola. Vamos falar agora um pouquinho sobre os princípios aplicados ao ECA. Perceba que eu estou revisando com vocês cada ponto. Pessoal, quais são os princípios aplicados ao ECA? Fale aí, vão falando no microfone, é a arguição pública. Quais são os princípios que eu aplico no Estatuto da Criança e do Adolescente? Eu tenho 6 princípios. Quem lembra para mim? O primeiro de todos e mais importante. A proteção da criança, ela é integral ou parcial? Proteção integral. Traduzindo, criança e adolescente são sujeitos de direito. Por isso, pessoal, não podem de forma alguma sofrer punição. A criança e o adolescente não sofrem punição, sofrem medida de correção. Mais importante, tratando-se de prioridade absoluta, a privação de liberdade da criança e do adolescente. Olha a questão da prova. Ela é possível? Privar a liberdade da criança e do adolescente é possível? Sim ou não? É possível, excepcionalmente. Excepcionalmente. Mas a questão vai dizer que a privação da liberdade se dá em razão da aplicação de uma penalidade, de uma punição. Aí a questão vai estar certa ou errada? Errada. Por quê, professor? Porque a privação da liberdade se dá em caráter excepcional e não tem natureza punitiva. A natureza da privação da liberdade se dá em razão de quê, professor? 2 fatores. Primeiro, corrigir o comportamento do adolescente e protegê-lo, proteger o adolescente que se encontra em situação de risco. Por isso que eu privo a liberdade e passo a custódia do Estado, nunca como caráter punitivo. Beleza? Então, é o primeiro princípio. Segundo, pessoal, a responsabilidade por efetivar os direitos da criança e do adolescente. Ela se dá em razão de quem? Quem tem dever? Quem tem o dever legal de efetivar os direitos da criança e do adolescente?
O Estado tem o dever? Tem. A família tem o dever? Tem. A comunidade tem o dever? Tem. A sociedade em geral tem o dever? Tem. Como que eu dou o nome desse princípio? Princípio da responsabilidade quadripartite. A criança e adolescente pode sofrer discriminação, preconceito, proibição de discriminação, preconceito. A criança ou adolescente, pessoal, ela já é uma pessoa desenvolvida ou ela ainda está em desenvolvimento? Ela é uma pessoa em desenvolvimento. Uma pessoa em desenvolvimento. E quando se trata do interesse, o interesse da criança ele é igual ou superior ao interesse de outras pessoas? Criança e adolescente é superior. Repetindo, proteção integral, segundo o princípio, responsabilidade quadripartite, proibição de discriminação, prioridade absoluta, condição de pessoa em desenvolvimento e, por último, interesse superior da criança. Ponto. Se você entende esses princípios, meio caminho andado para acertar as questões. Então vamos lá. Ele diz aqui, pessoal, ó, de acordo com os princípios orientadores da criança, do direito da criança e do adolescente, em favor deles deve ser dada primazia em todas as esferas de interesse, seja no campo judicial, extrajudicial, administrativo ou familiar. Tal tratamento não comporta questionamentos ou ponderações, pois foi a escolha nacional por meio do legislador constante. De acordo com a doutrina, esse princípio corresponde o quê, pessoal? Esse princípio corresponde o quê? Primazia. Primazia significa o quê? Primazia é prioridade absoluta. Criança e adolescente, possuem prioridade absoluta. Fechou? Dúvidas? Dívidas? Ó, questão de número 9. Sobre os aspectos que envolvem o direito à liberdade, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa incorreta. Pessoal, a liberdade aqui aplicada no ECA é uma liberdade ampla ou restrita? Ampla. Porque envolve a liberdade de locomoção, envolve a liberdade de religião, envolve. Envolve a liberdade de expressão, envolve. Agora, óbvio que não é absoluta. Então vamos lá. A criança ou adolescente tem direito de buscar refúgio, auxílio e orientação? Tem. Ele quer a alternativa incorreta. Brincar, praticar esportes e divertir-se? Tem. Participar da vida familiar e comunitária sem discriminação? Ir e vir e estar em logradouros públicos e espaços sem ressalvas e restrições? Cuidado, porque nenhum direito é absoluto. Ó, eu expliquei para vocês que alguns direitos, ou melhor dizendo, alguns produtos e serviços, eles são proibidos para criança e adolescente. Criança e adolescente pode ingerir bebida alcoólica? Não. Criança e adolescente pode estar presente em todo e qualquer espetáculo público? Não. Pode haver restrição. Criança e adolescente pode jogar nas bets lá? Não. Pode jogar no tigrinho? Não. Então, alguns produtos são proibidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa proibição, ela envolve, obviamente, outro aspecto de proteção da criança e do adolescente. Então, o gabarito aqui é a letra D de dado. Questão de número 10, pessoal. Vocês marcaram qual a alternativa correta? Que, na verdade, é a alternativa incorreta, né? Mas qual é o nosso gabarito? C, C, C. A tutela será deferida nos termos da lei à pessoa de até 12 anos de idade incompletos. Pessoal, veja. Ó, quem é que pode ser tutelado? Tutelado é a pessoa que Aí está é letra sob D, tutela. professor, que o senhor está lendo. Está lendo a alternativa incorreta aí. Hã?
O senhor está lendo a alternativa D. Oi? A alternativa que o senhor está lendo é a D. É o quê? Não entendi. A alternativa que o senhor está lendo é a D. Ah, você ficou grudado aí na C. Entendeu? Eu não estou lendo a alternativa, eu estou perguntando a vocês. Ah, eu achei que o senhor estivesse lendo a alternativa aí. Não. Desculpa. Eu estou perguntando a vocês, quem é que pode ser tutelado? Quem é que pode ser tutelado? Hum? O que é que significa tutelado? Vamos, pessoal. Puta que pariu. Adolescentes até 18 anos. Ó, Tutelado é aquele que tem o acompanhamento de uma pessoa responsável, né? cuidado, presta atenção. A guarda, a tutela e a adoção, nós estudamos que são institutos que colocam criança e adolescente em qual tipo de família? Qual tipo de família? Substituta. Família substituta. Beleza? Fiz uma tabelinha massa com vocês para diferenciar guarda, tutela e adoção. Eu quero acrescentar uma dica, pessoal. Quem é que pode estar sob guarda? Quem está sob guarda dela, a lei chama de pupilos. Quem são os pupilos, professor? A criança ou adolescente que está sob guarda ou tutela. Beleza? Então, quem é que pode ser pupilo? Pessoa menor de 18 anos. Beleza? Então, pode estar na condição de pupilo pessoa menor de 18 anos. Podem assumir a guarda ou a tutela de alguém, pessoa acima de 18 anos. Pessoa com mais de 18 anos. De mesmo modo, quem é que pode ser adotado? Quem é que pode ser adotado? Um, criança ou adolescente menor de 18 anos. A adoção, ela recai sobre menor de 18 anos. Beleza? Quem é que pode adotar? Quem é que pode ser o adotante? Pessoa maior de 18 anos. Então, quando a questão fala aqui, ó, presta atenção. Quando a questão fala aqui, na letra D, ele quer a alternativa incorreta. Professor, a letra A diz assim: a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência deve ser realizada anualmente. Isso está verdadeiro. E tem como principal, disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas para a redução da incidência da gravidez na adolescência. É verdade, viu? E a lei diz o seguinte, que isso ainda ocorre no mês de fevereiro, certo? Ah, professor, beleza. A letra B diz assim: entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais, ou qualquer deles e seus ascendentes. Isso está verdadeiro. O que foi que eu falei para vocês? O ECA tem três famílias. Lembram? Família natural, família extensa e família substituta. A família natural, o vínculo é biológico. Pai e mãe e os seus filhos, ou pai ou mãe, qualquer um deles, e os seus filhos. Isso está verdadeiro. Pessoal, ele diz assim, ó, a guarda não pode ser revogada. Essa questão está certa ou errada? Hum? Errado. A guarda e a tutela são atos revogáveis ou irrevogáveis? Revogáveis. Revogáveis. O gabarito aqui da questão é a letra C, certo? Mas cuidado. Essa questão aqui, na minha concepção, ela deveria ser anulada. Porque, veja, é uma questão dúbia. O fato, inclusive a lei prevê isso expressamente, ou quase dessa redação. Mas vocês têm que se atentar que a guarda, só quem pode assumir a tutela
é maior de 18 anos, certo? Está na condição de tutelado, menor de 18 anos. Então, o gabarito aqui é a letra C, porque a guarda é uma medida revogável. Fechou? Questão de número 11. Vocês marcaram qual alternativa aí? Questão 11. Professor, mas no que foi que você achou que estava dúbio ali? Não, eu não estava dando dúvida, não. Eu só estava explicando a questão. Vocês acharam que eu estava dúvida? Não, você disse que podia anular a questão. Você achou que aquele ali está Porque, veja, incorreto? quando ele fala a tutela será deferida nos termos da lei à pessoa de até 18 anos, Sim. certo? Esse ato de deferimento é para a pessoa que está sob responsabilidade, quem vai exercer a tutela. Quem vai exercer a tutela obrigatoriamente precisa ser maior de 18 anos, certo? A pessoa que está na condição de tutelado é que será menor de 18 anos. É só esse reforço que eu estou fazendo para vocês, certo? Uhum. Porque pode se interpretar que pode assumir a tutela de outra pessoa quem for menor de 18. Essa questão, essa afirmativa, ela vai estar certa ou errada? Errado. Errada. Só pode assumir a tutela de outra pessoa quem for maior de 18 anos. É Porque a porque, tutela ela tem impacto especificamente em questões patrimoniais. porque fala Fechou? aqui, professor, que é a pessoa de até, né? Ou até 18 anos. É É que é o que uma... a lei diz essa redação, Eduardo. Só que eu estou reforçando para vocês para não confundirem na hora da prova, porque ele pode inverter. Ele pode dizer especificamente que uma pessoa menor de 18 anos pode assumir a tutela de outra pessoa. Uhum, Essa afirmativa vai estar falsa, errada. certo. Beleza? Fechamos aqui. Questão de número 11, pessoal. Vocês marcaram qual a alternativa? Questão 11. Qual a alternativa correta? Ele quer novamente a alternativa incorreta. A letra A, para a gente revisar. O direito à liberdade compreende o aspecto de ir e vir e está nos logadouros públicos e comunitários, ressalvadas as restrições legais, verdade? O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias, crenças e dos aspectos. Vou puxar aqui uma observação. Lembra que eu expliquei isso daqui para vocês? Lei da palmada. Lembram? Pessoal, a criança ou adolescente pode ser educada mediante aplicação de castigo físico? Sim ou não? Não. Pode ser aplicada mediante tratamento degradante ou vexatório? Não. Cuidado. Se a questão está dizendo que é um tratamento que humilha a criança ou adolescente, vai ser castigo ou vai ser tratamento degradante? Se humilha, tratamento degradante. Se causa lesão ou sofrimento, castigo físico. Fechou? Então, cuidado com essa diferença e com essa proibição da chamada lei da palmada. Isso tem a ver com qual direito, professor? Direito ao respeito. A letra B está certa. A letra C diz assim: é dever exclusivo do Estado velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-se a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Isso daqui está falso. Porque a responsabilidade, nós sabemos sempre que é o quê? Que é uma responsabilidade quadripartida. Beleza? Voltamos aqui a um tema, na verdade, voltamos não. Vamos falar de um tema que é extremamente complexo, né?
Vocês marcaram qual gabarito aí, nessa questão? Quero ouvir vocês. Tá vendo aí, Isabela, a pergunta que você me fez? Veja, é nesse padrão. Ele não pode fazer uma questão sob pena de anular. Sob pena de anular. Ah, professor, aqui eu poderia questionar uma eventual nulidade? Não, porque as alternativas aqui todas, ó, são sem sentido algum, certo? De 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Ah, professor, mas nós tratamos aqui, certo, sobre o direito ao trabalho. Beleza. Eu expliquei para vocês, pessoal, ó, que esse menor de 14 anos, ele pode trabalhar. Menor de 14 anos, a Constituição Federal proíbe. Mas o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem lá aquela redação ainda maldita, né? Se ele cobrar uma questão, vai ser claro nesse parâmetro. O que ele não pode cobrar é uma questão que induza você a analisar outra alternativa cabível. Certo? Aqui, por exemplo, como é que você pedir anulação dessa questão? Pode, professor. Pedir ainda anulação, ainda caberia. Porque ainda assim essa questão aí não teria uma alternativa correta. Mas dificilmente, nesse caso aqui, pelo fato das outras questões serem completamente descabidas, a banca anularia, certo? Mas vale ainda o que a gente tratou na aula. Fechou aqui? Ficou claro, Isabela? Gabarito aqui, letra B de bola. Questão 13, pessoal. Vocês marcaram qual alternativa? Questão 13. Show de bola. Sem discussão alguma. Trabalhos precários são proibidos aí a menor de 18 anos. Ó, o aspecto da liberdade compreende ir e vir, estar em logradouros públicos, espaços comunitários ressalvados as restrições legais, verdade? Opinião e expressão, verdade? Crença e culto religioso, verdade? Brincar, praticar esportes e divertir-se, participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação, participar da vida política na forma da lei, buscar refúgio, auxílio e orientação. Todos os itens estão corretos. Questão 15, alternativa letra D de dado. Pessoal, e a questão 14? A questão 15, vocês marcaram qual alternativa aí? O item 1, está certo ou errado? Certo. O item 2, está certo ou errado? Certo. O item 3, certo. Gabarito, letra B de bola. Letra B de bola. Agora, a questãozinha um pouco mais complexa. Essa questão 16 aí, vocês marcaram qual alternativa? Professor, pera ainda. A quinze é qual letra? Certa? Letra C, desculpe. Oh, tá. Primeiro, letra C. C, C, C. A questão 16, vocês marcaram qual alternativa? Ó, lembra o que a gente falou, certo? A atitude da diretora violou o ECA, visto que é um direito da criança e do adolescente questionar, contestar critérios avaliativos. Isso decorre em razão de quê, professor? Dois direitos. Lá do direito à educação e também do direito à liberdade de expressão, à liberdade de pensamento. Gabarito aqui da questão 16, letra D de dado. Questão 17.
Qual a alternativa correta? B. Acesso à escola onde houver vaga disponível, mesmo que não seja próxima à sua residência. Essa alternativa aí está verdadeira ou falsa? Ele quer a alternativa incorreta, não é isso? Professor, onde é que está o erro? Veja, pessoal, não é onde houver, certo? Mesmo que não haja. É direito da criança e do adolescente o acesso à escola próximo à residência. E o Estado tem que fornecer, obrigatoriamente. Fechamos? Questão 18 aí. Qual a alternativa correta que vocês marcaram? O item 1, ele está verdadeiro ou falso? Os pais ou responsáveis têm obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino? Verdadeiro, é um dever. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados recursos escolares. Verdadeiro. No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a este a liberdade de aprenderem saberes diversos em uma instituição formal ou somente no seio familiar. Pessoal, não é saberes diversos. O que a lei garante é a liberdade de aprender e de ensinar, certo? Ó, preste atenção. Na observação de vocês aí, no material de vocês, eu vou aprofundar uma coisinha com vocês, pessoal. Vou aprofundar uma questãozinha com vocês. O que foi que nós falamos? Que é direito da criança e do adolescente o acesso à educação. Beleza? Essa educação, ela precisa ser obrigatoriamente em uma instituição escolar ou é permitida a educação no seio da família? Melhor dizendo, o que a gente chama de home school, certo? Ó, é assim, home, que casa, né? School. Quem sabe inglês me corrija se eu estiver errado. É assim? Home school. E aí, o que é isso, professor? É o ensino em casa. E aí, pessoal? É permitido ou proibido? O homeschool. Já viram falar isso? Permitido. Tá faltando um H ali. Hã? Tá faltando um H, é? Ah, é mesmo, tem um H aqui, né? É, school. E aí? Permitido ou proibido? Vejam só, pessoal. O Supremo Tribunal Federal disse que não é proibido. Fechou? Ô, professor, isso significa dizer que pode ser aplicado? É diferente. O Supremo Tribunal Federal disse que a aplicação depende de lei regulamentando. Fechou? Por que que o STF disse que não é proibido? Por que que ele disse que não é proibido? Porque não existe uma lei proibindo. Simplesmente isso. E ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. No entanto, cuidado, viu? Pode cair, professor. Mas se ele afirmar que o homeschool é aplicável, a questão vai estar errada. Porque a aplicação está condicionada a uma legislação, a edição de uma lei. Fechou?
Tranquilo aqui? Então, acrescentando essa dica aqui. Questão 18, gabarito letra A. A questão 19, vocês marcaram qual a alternativa? Homeschooling. Vocês entenderam, não foi, Isabela? Ó, questão 19, qual a alternativa? Qual é a sanção aqui, pessoal? Show de bola. Perda do poder familiar. Questão da prova. A condenação criminal, a condenação pela prática de crime, gera a perda do poder familiar? Sim ou não? Regra, não gera perda do poder familiar. Beleza? Fernandinho Beiramar tem poder familiar sobre os filhos dele. Beleza? Excepcionalmente, a condenação criminal pode gerar a perda do poder familiar? Pode. Em que circunstâncias? Três. Crime doloso contra quem? A criança e ou adolescente. Não é isso? Segundo, crime doloso contra quem? Contra ascendente ou descendente. E crime doloso contra outra pessoa que mantenha o poder familiar. Nesse caso aqui, praticou um crime contra a esposa, perde também, ou poderá perder também, o poder familiar. Professor, precisa de decisão judicial? Precisa. Não é automática. Fechamos? Beleza? E a esposa praticar contra o homem? Também, pessoal. Porque, veja, aqui não tem a ver com a Lei Maria da Penha, esqueço. Aqui é com o Estatuto da Criança e do Adolescente. O poder familiar, ele é exercido em igualdade de condições. Não existe a lógica da mãe ser superior ao pai e o contrário também ocorre. Igualdade de condições. Igualdade de exercício. Se um pratica um crime contra o outro, doloso, pode haver a perda aí do poder familiar. Fechou? Questão de número. Agora nós entramos na parte das famílias do ECA. Pessoal, a questão 20. Vocês marcaram qual alternativa aí? Falou em prestação material, moral, educacional. Nós estamos falando do Instituto da Guarda. Lembrar, guarda, tutela e adoção são institutos distintos. E eu deixei uma tabelinha aí bem esquematizada. Questão 21. O instituto previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece e proporciona à criança e ao adolescente vínculo externo à instituição para fins de convivência familiar e comunitária e colaboração com seu desenvolvimento nos aspectos social, moral, físico, cognitivo e educacional e financeiro é. Qual é o instituto aqui, pessoal? Adoção, família substituta, medida protetiva. Nós estamos diante do programa de apadrinhamento. Quem é que pode ser padrinho, professor? Pessoa física maior de 18 anos. Pessoa jurídica também. E o programa de apadrinhamento serve justamente para essa finalidade, para que a criança ou adolescente mantenha vínculos externos à instituição. Fechamos? Gabarito, letra D de dado. Letra D de dado. Questão 22. Assinale a alternativa correta. Pessoal, a adoção é uma medida excepcional. Medida excepcional. Pode ser revogável a qualquer tempo. Pode ser revogável a qualquer tempo. Falso. Podem adotar os ascendentes
e os irmãos adotando, em razão dos laços efetivos e consanguíneos, eles estão proibidos de adotar. Letra C. O adotando deve contar com no máximo 12 anos a data do pedido, no máximo 18 anos a data do pedido. Falso. Pode adotar os maiores de 18 anos, independentemente do estado civil. Pode haver adoção conjunta, duas pessoas? Pode. A regra, essa adoção conjunta, qual é o vínculo que as pessoas devem ter? Devem ser casadas ou em união estáveis. Beleza? Mas se elas já vieram a dissolver a relação, podem adotar? Ainda assim? Pode ou não pode? Pode. Mas tem que cumprir três requisitos. Quem lembra quais são eles? Quais são os requisitos? É ajustar, né, a Primeiro guarda, requisito, tá? ajustar as visitas ou ter a guarda compartilhada. Segundo requisito, o estágio de convivência ter iniciado Antes. da dissolução. E haja comprovação de vínculo de afinidade entre a criança e os adotantes. Fechou? Gabarito aqui, letra D, de dado, D de dado. Questão de número 23. Ele quer que você marque a alternativa incorreta. Qual é a alternativa incorreta, pessoal? Pode ser adotante a pessoa maior de 18 anos e não de 21 anos. Nós já respondemos essa questão 24, né? Mas só para reforçar, pessoal. Regras da adoção. O adotando tem que ter no mínimo 18 anos, certo? O, o adotante, melhor dizendo, o adotando tem que ter no máximo, ou melhor dizendo, tem que ser pessoa menor de 18 anos. Só que há a obrigatoriedade de uma diferença de idade entre os dois. O adotante tem que ter pelo menos 16 anos a mais do que o adotado. Há essa obrigatoriedade de diferença de idades. Nesse caso aí, a primeira adoção, Murilo que tem 8 e Joelma que tem 21 anos, é possível? Por que não é possível? Porque não preenche a diferença de idade. Uma adoção conjunta de Atílio, de 5 anos, por Tibério e sua ex-esposa, da qual se divorciou, ambos brasileiros com 35 anos, existindo acordo sobre guarda e o regime de visitas, bem como fortes vínculos de afinidade e afetividade entre a criança, eles podem. Esses daqui podem. Jane, 2 anos e 2 anos, e o seu tutor. Ó, pessoal, vejam só. O tutor, ele pode adotar o pupilo ou não. Mas tem um requisito, viu? Vocês quiserem até anotar aí. Ele precisa saldar, quitar, certo? As questões patrimoniais. Ele precisa quitar as questões patrimoniais. Saldar as questões patrimoniais. Então, por exemplo, se o tutor ele ainda tiver no processo com o filho, com o pupilo, que o pupilo ainda esteja discutindo questões patrimoniais, ele não pode. Ele não pode. Certo? Então, nesse caso aqui, ele diz assim, Jane, 2 anos. Então, quem é que pode, pessoal? Murilo não pode, a gente já vai eliminando, né? Murilo não pode. Qual a alternativa aqui? Ele diz assim, Aquílio, ainda que o estágio de convivência não tivesse sido iniciado na constância, falso, né? Atílio, se o estado de convivência tivesse sido iniciado na constância do período de convivência dos adotantes, e Jane,
somente se Fabrício tiver dado conta da sua administração e saldado o seu alcance, não sendo possível no caso de Murilo. Então, ele precisa saldar as questões que se referem à administração patrimonial. Por isso que o gabarito é a letra D de dado. Ficou claro aqui? Beleza? Questão 26, pessoal. Qual a alternativa correta? E aí? Estou esperando. Professor, Oi. na questão anterior, a respeito do pupilo, teria como dar um exemplo? Eu não entendi direito. Sim, veja. O tutor, certo? Qual é a relação do tutor? O tutor, ele vai administrar o patrimônio do pupilo. Beleza? Então, geralmente, a tutela ela é deferida por questões patrimoniais. Porque o menor, ele está envolvido em um processo que tem repercussões patrimoniais. Entende? Os bens ali envolvidos são do menor ou do tutor? Do menor, né? Do menor. Aí o tutor pode querer adotar o menor. Entende? Se Sim. ele adota o menor passa a ser o que dele? É, o menor passa a ser responsável dele, né? Ele passa a Hum? ser responsável do menor, né? O menor passa a ser filho Filho. do tutor. Correto? Hum, Aí o tutor adota um menor de 10 anos, que passa a ser seu filho. E de repente o menor aparece morto. Tá compreendendo? sim, Quem sim. é que vai herdar a herança do menor? O tutor. Ele tem filho? Não. Não. Depois, como é a linha de sucessão? Cônjuge e descendentes. Se não tem cônjuge, se não tem descendentes, ascendentes. Então, ele só pode realizar a adoção quando ele saldar todas as questões que envolvem aí patrimônio. É isso que a lei está dizendo. Justamente para não causar confusão nesses termos. Conseguiu compreender? Bom, entendi. Obrigado. Beleza? Pessoal, questão 25, 26, na verdade. O item 1. A colocação de criança ou adolescente em família substituta se fará mediante guarda, tutela ou adoção. E independentemente da situação jurídica. Os grupos de irmãos deverão ser colocados sob adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta, ressalvada a comprovada existência de risco ou abuso que justifique a plena e excepcionalidade. O item 2 está verdadeiro. A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional somente admissível nos casos de tutela e adoção. Falso. Porque eu só posso colocar em família substituta estrangeira mediante adoção. Tratando-se de menor de 12 anos de idade, não será necessário o seu consentimento. As alternativas que tiverem o item 3, a gente marca como alternativas falsas. Portanto, o gabarito aqui é a letra C. Isso está verdadeiro, isso está verdadeiro. Lembrando, se for maior de 12, só coloca em família substituta mediante expressa autorização dele. Tranquilo? Gabarito, letra
C de casa. Questão 27. Qual a alternativa correta aí? C, C. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos, deveres sucessórios, desligando-se o do vínculo com os pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. Por que que eu estou lendo a letra B, né? Desculpe. A letra C diz assim: adoção, processo de adoção pode ser realizado por pessoa maior de 21 anos e com idade superior a 18, falso. Pessoal, deixa eu explicar aqui essa letra B. Ó, a adoção, ela é medida irrevogável. Tranquilo? A adoção gera vínculo familiar. Filho, qual é o vínculo que se estabelece com a família anterior? Ao rompimento do vínculo anterior. À quebra do vínculo anterior do poder familiar. Tudo. Ressalvado um ponto. Ressalvado as questões matrimoniais. Então, a mãe dá o filho para adoção. Ela não é mais mãe, ela não tem mais nenhum tipo de relação com ele. Ele cresce, a mãe agora, depois, a mãe biológica vai poder manter uma relação matrimonial com o filho? Obviamente que não. Mesmo não tendo nenhuma relação jurídica, os impedimentos matrimoniais ainda persistem. Beleza? Fechou aqui? Então, gabarito, letra C de casa. Questão 27. Questão 28, pessoal. Vocês marcaram qual alternativa? Questão 28. E que é a alternativa correta? Letra D. Podem adotar os maiores de 18, independentemente do estado civil. A questão 29. A colocação em família substituta estrangeira só pode mediante adoção. Só pode mediante adoção. Pessoal, a adoção para a família estrangeira, ela é a regra ou a exceção? Hã? A exceção. Vou lembrar de dois requisitos. Primeiro, tem que esgotar todas as possibilidades de adoção brasileira. O estágio de convivência com a família estrangeira, com a criança, porque tem que ter um estágio de convivência. Ele é realizado no Brasil ou fora do Brasil? Obrigatoriamente no Brasil. E preferencialmente na comarca onde a criança reside. Quem tem prioridade? Casais estrangeiros que moram no exterior ou casais brasileiros que moram no exterior? Casais brasileiros que moram no exterior têm prioridades. Fechou? Beleza, professor. Beleza, massa. Então, questão 30. Ó, assinale a alternativa que indica corretamente quem pode adotar. Ascendentes e irmãos não podem. Maiores de 18, independente do estado civil. O adotante há de ser pelo menos 10 anos, 16. No caso da adoção conjunta, é necessário que os adotantes sejam casados civilmente ou que mantenham união estável. Veja, pessoal, é a regra, né? Mas sabemos que pode ser exceção. Questão 30, B de bola. Questão 31. O adotante deve contar com, no máximo, 21 anos, exceto aqui está dado. Questão 32, 16 anos, é tranquilo. Essa questão 33 aí, vocês marcaram qual alternativa? Só para a gente reforçar aqui. O item 1, pessoal, está verdadeiro ou falso? Hum? Preste atenção, pessoal. Reforce aí, viu? A adoção
é um ato personalíssimo. Não tem esse negócio de adotar por procuração, não, viu? A adoção, ela é um ato excepcional. Ó, a adoção, só para revisar, é ato excepcional, irrevogável e personalíssimo. E formal. Por quê, professor? Porque precisa obrigatoriamente passar por um processo judicial, certo? Então, quando ele diz que tem adoção por procuração, falso. A adoção depende do consentimento do pai ou do representante legal do adotando, é verdadeiro. Isso aqui tem exceção, pessoal. Quando não precisa de autorização do pai ou da mãe, ou sempre precisa. Exceção. Quando não se localiza o pai ou a mãe, ou quando há a perda do poder familiar. Quando o juiz decreta a perda do poder familiar, não vai precisar de autorização. O adotante há de ser pelo menos 16 anos mais velho do que o adotado, verdadeiro. O adotante deve contar com, no máximo, 18 anos. Isso aqui está falso. Tem mais item, professor? Não. Por isso que o gabarito aqui é a letra C de casa. Itens 2 e 3. E para fechar essa bateria de questões, pessoal, qual é a alternativa correta da questão 34? Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar sozinha para fora da comarca onde reside desacompanhado dos pais ou se expressa autorização judicial. Tem exceção essa proibição? Tem. Qual é a exceção? Comarca contígua na mesma unidade da federação ou em região metropolitana. Se o adolescente estiver acompanhado de quem? Acompanhado de quem? Quais são os parentes? Até qual grau? Que eu esqueci. Expliquei, pessoal. Ascendente até qual grau? Me ajude agora que eu esqueci. Se o adolescente da criança estiver acompanhada de adulto, né, autorizado pelos pais, com autorização expressa, ou se ele estiver acompanhado de quem? Quais são os parentes que ele precisa estar acompanhado para viajar sozinho? Até qual grau? Ascendente ou colateral maior, até qual grau? Terceiro grau. Até o terceiro grau. Certo? Com documento que comprove. Pode ser com uma pessoa maior? Pode. Expressamente autorizada pelo pai ou responsável. Então é simples. Se vai viajar sozinho é menor de 16, comarcas contíguas ou contínuas na mesma unidade da federação ou em região metropolitana. Certo. B. Se estiver acompanhado de colateral maior ou ascendente até o terceiro grau e de pessoa expressamente autorizada pelos pais. Gabarito aqui a letra B de bola. Revisamos o ECA, essa parte introdutória. Dúvidas? Vamos para a parte 2. As questões que ficam faltando. Parte 2. A questão diz assim: verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar as seguintes medidas, exceto. Pessoal, nesse caso aqui ele está falando das medidas socioeducativas. Ó, pode ser advertência? Pode. Pode ser liberdade assistida? Pode. Pode ser obrigação de reparar o dano. Interdição e estabelecimento educacional, só não cabe prisão domiciliar. Questão de número 1
Gabarito letra D de dado. E a questão 2. Qual é o gabarito? Os conselhos tutelares são órgãos autônomos com poder de requisição de serviços públicos previstos em lei, mas suscetíveis de revisão jurisdicional. Show de bola. Porque o Poder Judiciário ele pode rever os atos praticados aí pelo Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, lembrar que é um órgão autônomo, de fato. Questão 3, pessoal. Qual foi a alternativa que vocês marcaram? Incorreto. Aqui fala das atribuições do Conselho Tutelar, né? Os direitos e deveres, limites da criança e do adolescente sejam marcados pelos próprios pais, questão de interpretação, né? Óbvio que é pela lei, pela legislação. Atender e aconselhar os pais, atender e aconselhar as crianças, requisitar serviço público na área de saúde, educação, serviço, participar de ações que combatem a violência, etc. Letra A de avião. Questão 4. Marcaram qual alternativa? B. Vamos ler. Em determinado dia, foi registrado flagrante relativo ao cometimento de condutas ditas como criminosas. André, com 10 anos de idade, certo? Bruna, com 13, e Carla, com 17 anos. E Diogo, com 18 de idade, completos. Na referida situação hipotética, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, qual é o gabarito, pessoal? Me ajudem. Qual é o erro? Poderiam ser aplicadas a Clara Bruna, Carla e Diego medidas socioeducativas previstas no ECA? Isso está verdadeiro ou falso? Por que está falso? Porque, no caso, criança não sofre medida socioeducativa. Falso. Letra B. Bruno e Carla seriam considerados adolescentes. E aí? Está verdadeiro ou falso? Show de bola. Bruno e Carla são consideradas adolescentes. Letra B de bola. Questão 5. Questão 5. Marquem qual alternativa aí, pessoal? Dentre as medidas socioeducativas que podem ser aplicadas ao adolescente pela prática de ato infracional, qual é o gabarito que vocês marcaram? Todo mundo lê D. E por que que não pode ser a letra A? Ó, porque não tem multa, né? Lembrar. E a advertência não é aos pais, é ao adolescente. Advertência, multa e detenção, falso. Prestação de serviço à comunidade. Tem prazo essa prestação de serviço à comunidade? Tem prazo? Estou perguntando, vamos. Qual é o prazo? Máximo de quantos? 6 meses. Máximo de 6 meses. Show de bola. A questão 6. Qual a alternativa correta aí que vocês marcaram?
Por ação ou omissão da sociedade ou a falta de omissão, ele está dizendo aqui, foram as medidas de proteção à criança ou adolescente são aplicáveis sempre que os direitos do Estatuto da Criança forem ameaçados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis pela conduta. Gabarito é a letra C. Questão 7. Qual a alternativa correta? A semi-liberdade não comporta prazo determinado, aplicando-se no que couber as disposições relativas à internação. Ademais, é isso? Ademais, a realização de atividades externas é possível independentemente de autorização judicial. Gabarito a letra A, de avião. Questão 8. Questão 8. A admoestação verbal é advertir o jovenzinho, o rapazinho. Não são medidas socioeducativas, perda da guarda. Perda da guarda. Isso aqui é uma medida aplicada, obviamente, ao guardião. Jefferson, de 16 anos, foi apreendido quando cometia ato de vandalismo dentro de um ônibus. Após o processo, pessoal, aqui ele faz a diferença. Medida em meio aberto, porque tem medida em meio fechado. Semi-liberdade é meio fechado. Internação provisória é meio fechado. Indenização por danos morais não existe. Uso de tornozeleira eletrônica não existe. Prestação de serviço à comunidade. Além dessas, professor, nós temos quem? Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade e a liberdade assistida. 4 medidas socioeducativas em meio aberto. Fechamos? Dúvidas? Dúvidas? Pessoal, agora é com vocês revisarem o ECA. Pelo menos eu calculo aí que, no mínimo, as 8 questões da prova, Renascer, é ECA. Nós vamos estudar agora o quê, professor? O SINASE, certo? O SINASE e a parte de direito penal. Depois, na reta final, a gente vai pegar temas isolados para irmos revisando. Dúvidas? Dívidas? Fechou? Quero que vocês me contem aí depois como é que está a resolução de questões do ECA. Se melhorou com esse nosso resumo, se deu para clarear. Tudo tranquilo? Bom, pessoal, olha, amanhã, certo? Nós teríamos aula, só que amanhã acabou acontecendo um imprevisto. Eu vou tirar também para mandar logo o material de vocês. Então, eu confirmo amanhã se a gente vai ter aula. Hoje é que dia mesmo? Hoje é terça, né? Eu confirmo amanhã cedo, se a gente vai fazer, se a gente vai ter uma aula. Mas amanhã dá para colocar uma aula de resolução de questões, de uma resolução de questões de constitucional administrativo. Dá para a gente fazer uma revisão amanhã de questões, certo? Mas aí, amanhã, até umas 10 horas da manhã, eu mando para vocês o material, eu confirmo efetivamente a aula. Porque eu não concluí a parte do material direito penal. Eu já iniciar amanhã vocês com direito penal. Certo? Beleza? Então, boa noite, Eduardo. Vai converter a aula, né? Você Você. disponibiliza. Uhum. Pessoal, boa noite. E qualquer necessidade, qualquer ponto, você vai conversando comigo no grupo. Ou no privado, né? Eu fechei os grupos, mas podem conversar no privado tranquilamente. Certo? Tchau, tchau.